Salve, salve, China Azul! Está começando mais um Páginas Heróicas, o podcast diário do Cruzeiro. Convido vocês a acompanharem mais um episódio. Nos siga nas nossas redes sociais, aí na telinha, o @Página Heroicast, nossa rede social principal. Tem também lá no X, o @Página Heroica Cast. Se vocês puderem, ajuda muito a que a gente continue a ganhar aí seguidores, né? E claro, nesse momento, a gente está focando bastante no YouTube, porque acreditamos que é uma plataforma que faz com que a gente consiga crescer muito. E aí, pessoal, se vocês puderem se inscrever no nosso canal, como está aí na telinha, o Páginas Heróicas, o Diário do Cruzeiro, Páginas Heróicas, o Diário do Cruzeiro, como vocês podem ver. No YouTube, por enquanto, só temos 18 seguidores, né? Mas ajudaria muito se vocês pudessem nos seguir no YouTube. Está crescendo, mas é claro que ainda precisa de muito tempo para que a gente consiga aí uma base de usuários interessante no YouTube. Por que eu estou tentando colocar o foco no YouTube? Porque eu acho que o YouTube vai fazer realmente com que a gente consiga chegar muito mais rápido aos nossos objetivos. Vou até tirar um tempinho para falar um pouco mais, porque hoje os assuntos sobre o Cruzeiro estão ali em volta do Rafael Cabral, em volta do Matheus Pereira, tem coisa com o Dineno também, vou trazer tudo isso, mas como vai ser um assunto mais rápido, quero falar um pouquinho aqui sobre o canal, se vocês me permitirem. Se não gostarem, se não quiserem ouvir, também passem lá para frente, não tem problema nenhum. Mas aqueles que quiserem ajudar realmente a fazer com que a gente cresça, eu peço realmente que vocês se inscrevam no canal, que vocês compartilhem os nossos vídeos, os nossos áudios no Spotify também. O Spotify está aí para isso, né? Para todas as plataformas, para que a gente chegue a todas as pessoas que gostam só de ouvir, que gostam de ver, para todo mundo, para todos os públicos. E a nossa ideia, como eu já falei várias vezes, é fazer a gente conseguir ficar relevante a ponto de conseguirmos aí ter transmissões ao vivo, lives, com entrevistados, com pessoas, outros cruzeirenses que consigam analisar junto comigo aí as questões de Cruzeiro, pessoas que entendem muito mais de Cruzeiro do que eu, é o que a gente planeja para 2024. Se não der em 2024 também, a gente vai passando para outros anos, mas eu acho que vai dar sim, o crescimento está sendo bem bacana. Bom, pessoal, vamos falar então sobre os assuntos de hoje aqui. O assunto primeiro que pintou foi a questão do Rafael Cabral, né? Inclusive, vou falar uma nota que ele colocou lá no Instagram dele, que é o seguinte: ele colocou o seguinte. A quantidade de matérias mentirosas que li ao meu respeito essa semana precisaria de um longo podcast para desmentir uma a uma. Está muito fácil dar notícia e depois desmentir, depois dar outra. Poderiam pelo menos respeitar os torcedores e informá-los com a verdade. Ah, pessoal, é que também ele não fala o que é a verdade, né? Ou seja, ele soltou uma nota, mas ele não informou qual é a verdade dele, né? Ele não informou o que aconteceu, ele não informou qual é a realidade, né? Ou seja, jogou pro ar, mas simplesmente não disse qual é o motivo dessa nota, né? O que é mentira? O que está acontecendo? O que não está? Isso talvez tenha surgido depois daquela informação do GE, da Globo, né? Que disseram que o Santos não fará proposta para ter o goleiro Rafael Cabral, então o Cruzeiro não traria, portanto, o João Paulo, e aí ficou esse clima todo, e aí talvez por isso, né? O Rafael Cabral tenha soltado essa nota. Não sei se ele mirou outra pessoa, se mirou um setorista do Cruzeiro, se mirou outras pessoas da imprensa do Cruzeiro, na imprensa de Belo Horizonte, ou se a ideia foi uma crítica aí ao GE, não sei o que aconteceu, porque ele não deixou claro, né, na verdade. Então ficou um mistério no ar aí, a gente não sabe, será que ele fica, será que não fica, tá tudo realmente ainda muito nebuloso. O fato é que o Anderson ganhou a posição, e acho que deve ficar na posição, pelo menos aí até se acontecer alguma coisa, né? Se o Anderson falhar muito, alguma coisa do tipo, eu acho que ele pode perder a vaga. Agora, se der tudo certo, é o que a gente espera, né? O Anderson pode segurar essa vaga e ser o titular do Cruzeiro. Não sei se o Rafael Cabral fica ou sai nesse momento. Na verdade, não houve nenhuma mensagem oficial por parte do clube ou do Rafael dizendo que ele iria sair, né? Só houve especulações. Talvez por isso ele esteja com raiva, ou ele estava conversando com o Santos mesmo e aí o Santos não quis e aí ele ficou com raiva. Não sei, pessoal. É uma questão aí que a gente vai precisar de alguns dias para a gente ter certeza do que vai acontecer com o Rafael Cabral. Por enquanto, uma incógnita, mas a princípio o Anderson segue como titular. Vamos ver se o Rafael Cabral vai ser relacionado para o próximo jogo, né? É claro que para ele não ter sido relacionado para o jogo contra o Botafogo, alguma coisa aconteceu. Ou foi pedido do jogador, ou foi da própria diretoria, ou foi uma negociação. Então,
Se o Rafael não quer deixar claro essa situação, também acho que não tem nada a ver ele ir pro Instagram atirar pedra pra todo mundo. Então deixa claro, pô. Fala qual é a sua versão. Ah, precisaria de um podcast. Quem precisaria de podcast nenhum? Então vem aqui, fala no Páginas aqui. Eu deixo o Rafael falar no Páginas. Fala aí, 1 hora aí, Rafael, se você quiser. Enfim. Bom, pessoal, vamos agora falar aqui sobre a agenda da semana do Cruzeiro. Hoje foi treino na Toca da Raposa 2. Depois vai ter treino em Fortaleza, provavelmente lá no CT do Ceará. Depois tem o jogo na quarta-feira às 20 horas, Fortaleza e Cruzeiro. Depois, um treino ainda em Fortaleza. Cruzeiro volta a Belo Horizonte na sexta-feira, né? Portanto, quarta-feira é o jogo, quinta-feira treino em Fortaleza, sexta-feira volta a Toca da Raposa 2 e no sábado já tem o clássico, agenda muito apertada do Cruzeiro. Atlético Mineiro contra o Cruzeiro e depois volta a ter treino no domingo na Toca da Raposa 2. Bom, falando sobre essa semana apertada, que tem um jogo importante fora de casa contra o Fortaleza e um clássico que é ainda mais importante, né? Cruzeiro tendo a oportunidade de dar aí mais uma cutucada no rival dentro do estádio construído por eles, mas que é nosso. Enfim, muita coisa pode mudar nesses 2 jogos aí. A gente não sabe qual é a ideia do Larcamon. Seabra, toda hora com o Larcamon na cabeça. Lá ele. Com Seabra. E aí, pessoal, eu não sei até que ponto o Matheus Pereira, e a gente vai falar sobre isso agora, vai estar disponível para esse jogo contra o Fortaleza. Provavelmente ele vai para Fortaleza, né? Vai para o Ceará, mas não se sabe se ele vai ser aproveitado ou não. O que se sabe é que não foi nada de grave realmente. Já foram feitas análises, essa informação do Samuel Venâncio, já foram feitas análises aí e aparentemente realmente não tem nada. Foi uma pancada, foi um choque ali, que causou um inchaço, mas que não houve nenhum tipo de problema físico grave ou lesão, nada. Foi tudo tranquilo, entre aspas, né? Depois de uma pancada forte, mas nada que realmente mereça a atenção aí de algum tipo de procedimento médico, né? Nada do gênero. Não vai acontecer nada, tá tudo muito bem, graças a Deus, com o Matheus Pereira, que na hora eu gelei, filhos. Eu gelei. Eu acho que vocês também, né? Foi uma entrada muito forte, muito, muito forte realmente em cima do Matheus Pereira. Mas ainda bem que ele está bem e é o nosso melhor jogador. Espero que ele esteja apto a jogar contra o Fortaleza e ainda mais apto para jogar contra o Atlético Mineiro. Bom, uma notícia que acabou de sair aí, que é muito preocupante, na minha opinião, é que o atacante Rondineno foi submetido a exames que apontaram um edema muscular na região adutora da coxa esquerda. O atleta teve diagnosticada também uma fratura nos ossos do nariz, decorrente do trauma sofrido lá ainda contra o Alianza da Colômbia. Para ambos os casos, a indicação é de tratamento conservador, com início imediato sob os cuidados do Departamento Médico do Cruzeiro. Aí a gente vai ter que esperar uns dias para saber quanto tempo ainda de baixa vai ficar o Rondineno. Mas aí, para mim, é o pior dos cenários. E claro, a gente não tem um centroavante 1-9 reserva, né? Não temos. Papagaio não é S9, o próprio Rafa Silva não é S9. Esse jogador de área, com presença de área, assim como o Rondineno, a gente não tem no elenco. Então vamos ter que nos virar, muito provavelmente, contra o Fortaleza e contra o Atlético Mineiro, sem o Rondineno e sem um substituto à altura. Na minha opinião, não existe no elenco do Cruzeiro um substituto à altura do Dineno. Rafa foi bem, o Papagaio também foi bem, os dois fizeram gols, isso é ótimo, né? Ou seja, esses dois substitutos em potencial fizeram gols, mas a gente não tem realmente um atleta parecido com o Dineno para ter a presença de área, fazer gols, enfim. Pessoal, essa montagem desse elenco, para mim, a cada dia fica muito claro que foi bastante omissa, né? A verdade é essa, né? Essa ousadia que o Ronaldo dizia que teria no mercado, na verdade, nunca aconteceu, né? Enfim. É a gente, para já, lutar com o que tem e esperar um pouco para saber como é que as coisas vão andar em relação à lesão do Dineno e esperar que o Cruzeiro, ou que a diretoria do Cruzeiro esteja vendo tudo isso e que busque reforços por meio do ano, como foi no ano passado, né? O próprio Matheus Pereira chegando. Mas sei lá, pessoal, eu fico assim um pouco preocupado com a forma com a qual o elenco do Cruzeiro é montado, com a forma com a qual o departamento de futebol do Cruzeiro trabalha. Como eu falei ontem, se não me engano, antes de ontem, na verdade,
a maioria dos reforços não tem jogado como titular, pouco entram em campo. Portanto, o que a gente entende é que esses reforços não foram, talvez, bons reforços, né? E aí é um problema sério do departamento de futebol do Cruzeiro. Bom, desculpa, pessoal. Bom, os temas que a gente tinha para hoje eram essencialmente esses. Eu sei que eu falei daquela questão de falar sobre o goleiro, né, de pesquisar goleiro. Posso falar um pouco sobre isso? Até aqui, goleiro sem contrato. Posso dar uma olhada aqui no Transfer Market? Não sei se vocês estão vendo bem. Vou dar uma ampliadinha aqui, para a gente chegar ali num tamanho bacana. O De Gea, né? Que houve gente falando aí do De Gea. Palhaçada, né, gente? O De Gea não vem pro Cruzeiro de jeito nenhum. Aliás, o Cruzeiro não tá atrás de ninguém, aparentemente, né? O Palmeiras, por exemplo, fechou com o Felipe Anderson, né? Excelente jogador, e o Cruzeiro não vai atrás de ninguém. O Cruzeiro parece apático no mercado. Não sei se existe algum tipo de negociação aí por parte da diretoria, mas aparentemente apático. O Diego Loureiro passou pelo Botafogo, mas não acho que seja bom nome. E aí não tem, gente. O Asenjo, que também é espanhol. Não sei se o Asenjo vinha jogando, ele estava onde? Ele foi até estava no próprio Valladolid. Tá. Não estava bem, não. Não estava bem, não. Enfim, eu não vejo, assim, muitos nomes para o Cruzeiro trazer desses que estão sem clube. Portanto, nesse momento, eu acho difícil, a não ser que o Cruzeiro vá atrás no mercado nacional, e aí pode haver alguma opção de goleiro que esteja um pouco afastado aí, um segundo goleiro de algum time aí, ou até um goleiro titular, mas aí o Cruzeiro teria que investir e o Cruzeiro não investe em ninguém, né? Portanto, acho que seria mais difícil. Talvez até o meio do ano, caso o Rafael realmente saia, o Cruzeiro contrate um jogador, um goleiro, quando abrir a janela, e aí não sabemos se seria para ser titular ou se seria para ser o reserva imediato do Anderson, né? Nesse caso, o Cruzeiro traria um jogador mais experiente, né? Aí eu não sei qual é a ideia. Talvez essa avaliação do trabalho do Anderson seja necessária para o Cruzeiro saber o que vai fazer. Se vai de fato trazer um titular ou se vai trazer um jogador de apoio ao Anderson, né? Independentemente do que aconteça, né? Se o Rafael Cabral sair, eu acredito que sim, deveriam buscar um goleiro. E aí, depois dessa análise, dessa avaliação do Anderson, né? Depois dessa chance ao Anderson, avaliar se realmente ele pode ser titular ou não. Se puder, fica o Anderson. Se não puder, vem um outro jogador para ficar como goleiro titular. E aí, ou então, eu sou da opinião que é o seguinte: a não ser que haja uma falha gigantesca, vamos supor, Rafael Cabral saiu hoje, foi embora. O Anderson é titular. A não ser que ele faça um campeonato brasileiro terrível, uma Sul-Americana terrível, eu não acho que ele deva ser substituído, pelo menos não até o fim da temporada. Se ele estiver fazendo aí uma temporada ok, análises serão feitas, avaliações serão feitas. Caso ele não corresponda às expectativas do Cruzeiro, acredito que ele não é o goleiro realmente para ser o titular do time, no ano que vem existe aí a possibilidade de alterarem, né? Mas que deem oportunidade a ele por pelo menos um ano. Claro, se ele começar a falhar muito, aí já é um outro cenário, uma outra história, o Cruzeiro tem que trabalhar muito rápido. Ou seja, ficar de olho no mercado, ficar apurando tudo que acontece em relação a goleiros, ao mercado de goleiros no Brasil e no mundo, para depois, se necessário, ir atrás de um goleiro. Né? Não sei se o Cruzeiro vai ter essa capacidade organizacional. A gente já sabe que talvez não exista, não da maneira que a gente achava que existisse, mas vão ter esperanças de que eles estão preparando o terreno para isso. Tá bom, pessoal? Então, assim, é isso. Curtinho aqui um pouquinho o episódio de hoje, porque os assuntos serão escassos mesmo, mas eu faço aquele pedido para vocês. Quem está ouvindo aí, vendo pelo YouTube, vai aparecer aqui para você se inscrever no canal, logo aqui em cima. Então, por favor, pessoal, se inscrevam no nosso canal, é muito importante. Compartilhe os episódios aí para os amigos, né, para a gente chegar ao maior número de cruzeirenses possível. Tem os outros vídeos que vão aparecer aqui, ó, ou aqui, na verdade, né, vai aparecer os outros vídeos aí. Assistam os outros vídeos, comentem, muito importante comentar no YouTube. Curtam, isso aí vai ajudar demais a gente a alcançar os nossos objetivos a longo prazo, tá bom? Grande abraço a vocês, tchau, tchau e até amanhã.